Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é a sugestão de leitura do romance O Quase Fim do Mundo, do escritor angolano Pepe Tela. Bom, esse escritor, que é um dos meus favoritos, nasceu em 1941 e tem uma publicação super extensa, tem mais de 20 romances publicados. Ele é um intelectual renomado, foi muito importante nos movimentos de independência de Angola nos anos 60. Tem muitos prêmios pela sua obra, inclusive um prêmio Camões de língua portuguesa. E aí eu queria aproveitar para falar de outras obras rapidamente, né, que ele tem, que são muito importantes, para deixar de dica aí de leitura. De 1980 é a obra Mayombe, que é uma obra maravilhosa, tem vídeo dele aqui no canal, bastante informação, vale muito a leitura. Em 1985 ele publica O Cão e os Caluandas, que tem uma obra recomendadíssima. De 2008 é essa que está assim entre as minhas top 5, é uma das minhas realmente favoritas, a obra chamada Predadores. É um romanção, como vocês podem ver, mas tem muito a ver com o Brasil. Nós, como brasileiros, nos identificamos com muitas coisas. Essa obra vai contar um pouco sobre a Angola pós-independência, como é que ela se reorganiza nesse momento, que principalmente aí nos anos 80 e 90, e aí muita história de corrupção, não é? Que a gente descobriu recentemente aqui no Brasil, mas que o Pepe Tela já estava denunciando sobre a construção de Angola lá nos anos 80 e 90, e sabe quem é que estava lá ensinando a fazer a corrupção? Brasileiro, né, gente? Foi brasileiro que exportou esse know-how. E aí, de 2011, nós temos essa aqui, Açul, o Sombreiro. Obras todas incríveis que eu super recomendo. Então, para quem já conhece O Quase Fim do Mundo e quiser outras indicações de Pepe Tela, tem um montão aí. Bom, vamos à nossa obra. Esse romance ele é de 2008, mas ele foi republicado ou publicado oficialmente aqui no Brasil pela Capulana no ano passado, com um evento de lançamento. O Pepe Tela esteve aqui em São Paulo para assinar livro, para falar, foi super bacana. E aí eu queria então comentar com vocês, primeiro, esta capa, não é? Temos uma capa muito interessante, observem aí. Numa primeira olhada, a gente percebe aqui, né, em linhas um pouco difusas, o que é mais ou menos o mapa da África. Então isso dá para a gente já, geograficamente, nos estabelece onde é que essa história se passa. Ela se passa, então, em África. E aí é um mapa todo diluído, né? Interessante a gente pensar por que isso, né? Por que não um mapa daqueles físicos, em que você vê exatamente onde é que estão as fronteiras, né? E aí observem que nós temos esses riscos em branco aqui no mapa, que numa olhadela rápida, distraída, poderiam, não parecer nada. Mas percebam que eles delimitam um espaço, né, geográfico. A gente tem um triângulo aqui no coração do continente africano, e aí na leitura da obra a gente vai entendendo o que é esse triângulo. Então fica a dica aí para quando vocês forem fazer a leitura, para pensar um pouco nisso. Olhando assim com mais atenção, dá para observar também que esses traços fazem aí um A, né? Um A de África, mas também, lembra um pouco aquele A, né, de anarquismo. Então é interessante a gente entrar no romance pensando um pouco nesse projeto gráfico bastante interessante. Bom, o nosso romance começa assim. Vou fazer a leitura já do trecho inicial e aí depois a gente vai conversando. Então abrimos o romance, capítulo 1. Chamo-me Simba o Colo. Sou africano e sobrevivi ao fim do mundo. Se o fim do mundo quer dizer o aniquilamento absoluto da humanidade, haverá algum exagero na afirmação, pois escapou alguém. Eu, Simba o Colo, na ocorrência. Isso foi a primeira impressão, sozinho, na minha cidade natal. Terrível sensação de solidão e de perda, mas, sobretudo, uma tontura de incredulidade. Dava mesmo para acreditar em coisa mais absurda? Então já temos algumas coisas interessantes para observar. Um começo muito bom de narrativa, né? Aquele começo de romance que já nos capta. Então, primeiro, o romance começa sendo narrado em primeira pessoa. A gente vai descobrir que esse Simba o Colo é médico, tá lá na África, e ele escapou, ele sobreviveu a este quase fim do mundo.
Então, o que a gente descobre logo nas primeiras páginas? Que ele tinha feito uma viagem de carro sozinho para uma área distante, uma área rural, para tratar lá de umas pessoas, e quando ele estava voltando na estrada, ele para fazer um xixi, então ele desce do carro, vai até uma árvore, está lá na árvore fazendo um xixi, pá, um clarão enorme. Então ele estranha, acha que aquilo é um raio, uma tempestade que se aproxima, volta para o carro, continua dirigindo, e aí ele começa a perceber carros parados na estrada. E aí ele vê o caminhão, e ele continua dirigindo e percebe que não tem pessoas nos carros, nos veículos parados. Claro que ele fica, assombrado com aquilo, continua dirigindo, chega na cidade dele, que é essa cidade fictícia de Calpe, chega na cidade, não tem ninguém. Aquele monte de carros amontoados, assim, que não foram estacionados, foram simplesmente largados no meio das vias públicas, e ele vai passando por aquilo, corre para a casa dele, quando ele chega na casa dele, não tem ninguém. Não tem a esposa, não tem a filha, não tem ninguém. E é assim que começa a história. O mundo acabou e num primeiro momento só sobrou ele. Essa sensação de incredulidade é uma das coisas mais interessantes que a gente vai perceber no romance, porque o tempo todo é a personagem se perguntando: mas não é possível, mas como assim? Não é? Então são muitas questões que vão sendo levantadas ao longo do romance. Ainda nesse trechinho, eu queria destacar essa questão de que o nosso narrador, ao narrar, se questiona sobre o que ele está escrevendo, sobre o que ele está narrando, porque ele vai dizer que existe talvez ali um certo exagero na afirmação, que talvez a palavra aniquilamento não seja adequada, e aí depois ele vai, ao longo dessas primeiras páginas, usar diversas palavras do campo semântico da construção narrativa. Ele vai usar a palavra relato, vai falar história, palavra, escrever, escolher. Então essa consciência do relato que o nosso narrador tem é muito interessante. Nós, como leitores, devemos estar atentos para a gente percebendo como que o nosso narrador vai construindo esse relato. Ainda na página 9 tem um trechinho que exemplifica bem essa questão. Então ele diz assim: a palavra desaparecimento, espero sinceramente, está aqui colocada com toda a propriedade. Foi pensada e repensada, sopesada, até em balança hipersensível antes de ser escrita. Então não estou escrevendo qualquer coisa que vem na minha cabeça. Eu pensei, como narrador, estou escolhendo as palavras. E aí é nosso trabalho como leitores ir descobrindo e construindo esse narrador ao longo da história, E aí o que a gente vai percebendo nesses primeiros capítulos? Que o nosso narrador não está absolutamente sozinho como parecia num primeiro momento. Ele vai encontrar mais algumas pessoinhas, poucas, vão formar ali um grupo pequeno. Então a gente vai perceber que ele logo vai encontrar uma mulher muito religiosa, encontra essa mulher, aí eles mais ou menos ali, só sobrou a gente, e agora? No dia seguinte eles encontram uma jovem, uma adolescente de 16 anos, que só faz chorar, então mais uma pessoa. Então esse pequeno grupo vai se formando, pessoas completamente díspares, assim, não há nada que os ligue, para dizer, nós sobrevivemos porque temos isso em comum. Num primeiro momento a gente não percebe nada disso. E aí, conforme a gente vai entrando na leitura, eu me sentia num limiar ali entre a distopia e a utopia. Por quê? Porque a obra começa distópica, Aconteceu uma catástrofe que a gente não sabe o que é, não sabe quem causou, mas teve uma catástrofe. Sobraram ali algumas pessoas, eles não têm explicação, não tem governo, acabou toda a ordem, acabou toda a lei, como é que essas pessoas vão se reorganizar? A gente não sabe o tempo em que se passa a história, não existe nenhuma menção do ano exato, da época em que a história estaria se passando, então a gente poderia dizer que era um futuro mais ou menos próximo. Mas o que a gente tem é isso, são esse grupo de pessoas que está deslocado completamente e que a partir de agora vai ter que estabelecer uma ordem, não é? E aí é que a gente fica no limiar do utópico, porque se acabou o mundo do jeito que era, sobraram essas poucas pessoas, é a chance de construir um mundo melhor, utópico, no sentido de construir um mundo perfeito. Porque tendo em vista, que nós caminhamos para o mundo, que é o nosso mundo de hoje,
que não deu certo, né? Assim, qualquer 2 minutos no feed de notícias, 30 segundos com a televisão ligada, a gente sabe que não deu certo. Vivemos a distopia absoluta. Então, o livro fica nesse limiar de constatar a distopia em que vivemos, mas de uma certa maneira oferecer a possibilidade de se construir uma utopia. E aí é muito difícil, porque como é que vai ser construída essa utopia? Nós temos meia dúzia de pessoas super diferentes entre si. Vão estabelecer um governo? Eles vão estabelecer regras? Eles vão criar ordens? Quem vai criar? Quem vai decidir? Todo mundo vai ter o mesmo peso? Eles vão votar? Vai ser uma democracia? Mas e quem não aceitar? Eles vão obrigar as pessoas que não aceitarem? Então todas as questões do ser humano, porque o ser humano é o mesmo, aparecem aí para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente acompanhar a busca dessas personagens por um eventual caminho. E aí eu queria destacar alguns pontos, não é? Claro, o romance é incrível, vale muito a pena a leitura, e aí tem alguns pontos muito interessantes. Um deles é o foco narrativo. Como eu falei para vocês, li esse primeiro trechinho, ele começa sendo narrado em primeira pessoa. Mas quando a gente vai para o segundo capítulo começa assim. Os habitantes de Calp, depois da coisa, eram de fato 4. Os nossos já conhecidos Simba o Colo e Geni, o homem que fora avistado a correr atrás de um cão e se chamava Chiari, e a menina Jude, de 16 anos de idade, aparentemente tímida e chorona. Além destas pessoas, haveria o cão, desaparecido desde então, e um mosquito que picara Simba o Colo. Um mosquito que picara ele, o Simba o Colo. Então percebam que aquela narrativa em primeira pessoa do Simba já não existe mais. Surgiu aqui um narrador onisciente em terceira pessoa que começa o segundo capítulo fazendo um resuminho do primeiro, de todas as pessoas que foram encontradas no primeiro caminho e no primeiro capítulo, e agora ele narra de fora como um observador. Só que essa narração também não vai durar muito tempo, porque cada capítulo passa a ser narrado do ponto de vista de uma personagem diferente. Então, nós conhecemos a Geni, que é esta mulher, uma senhora muito religiosa, tipo fundamentalista, né? Ela acha que o mundo acabou porque as pessoas estavam todas perdidas no pecado e só ela sobreviveu porque ela tinha muita fé, não é? Então foi a fé dela que a salvou, e aí todos os outros sobreviventes são pecadores porque eles não seguem a mesma religião que ela segue. Então nós conhecemos a Geni a partir primeiro do Simba, de como ele a descreve, e depois do modo como esse narrador a descreve. Só que lá no terceiro capítulo é ela que fala. Então aí nós a conhecemos a partir dos olhos dela mesma, de como ela se vê, de como ela se percebe e de como ela percebe os outros. Então aquela construção do Simba que nós lemos no primeiro capítulo quando ele narra, começa a ser abalada a partir do momento que nós ouvimos a descrição dele por ela. Então é um constante construir as personagens e reconstruí-las e desconstruí-las conforme os saberes que cada uma das personagens tem. Então é quase como um quebra-cabeça. O leitor precisa estar atento para ir juntando as peças deste quebra-cabeças. E aí, é claro que quando cada um de nós faz a leitura, ela é uma leitura repleta dos nossos próprios preconceitos, dos estereótipos que nós carregamos. E aí, conforme a gente vai fazendo a leitura, é interessante perceber que o narrador ele vai se imbricando e é uma narrativa cheia de movimento nesse sentido. E aí a gente constrói uma ideia da personagem que daqui a pouco ela é desconstruída, porque um outro personagem falou outra coisa, falou, nossa, não tinha nem pensado nisso, nem lembrei disso, nem sabia disso. Então os diferentes saberes das personagens, eles vão colaborando para a gente perceber esse mundo em que eles habitam e para a gente perceber cada um deles, né? Então é um movimento muito interessante. Um outro ponto que eu queria destacar é a quantidade de pontos de interrogação que aparecem nesse romance. Então é um romance muito questionador. As personagens se perguntam o tempo inteiro, porque elas não estão entendendo nada. É uma tentativa o tempo todo de atribuir sentido. Então acontece alguma coisa, ou eles pensam alguma coisa, ou eles têm que fazer alguma coisa, eles pensam assim, se fosse antes, como seria? Se fosse antes, como a gente decidiria? Mas agora é tudo diferente, agora aquelas leis não valem mais. Então, e agora, José? Não é? São muitas perguntas. Além das muitas perguntas, existe um campo semântico aí da dúvida. Muito talvez, muito será, muito possivelmente.
Porque os personagens não têm certeza de nada. Então essa incerteza do mundo em que nós vivemos, ela é uma incerteza que está presente nesse fim de mundo proposto pelo Pepetela. Como as personagens a princípio não sabem nada de umas das outras, tudo é presumível. Então é muito interessante, conforme as personagens vão aparecendo e vão se juntando a esse grupo, o grupo vai ficando cada vez mais diverso. Então, num primeiro momento, a gente tem essas personagens dessa região da África, não é? De Calpe e arredores ali, lugares próximos, que tem as suas questões, e aí aparecem dois brancos, um europeu e uma americana, que estavam, por questões variadas, naquela região, e eles acabam se encontrando. Então você tem o mundo da África, com os seus muitos mundos, né? Porque não existe uma África, existem um monte de Áfricas. E aí você tem o europeu, você tem o americano. E como é que o americano vê o europeu e vê os africanos? E como é que os africanos observam, olham para esse americano e para esse europeu? Então essa troca de olhares é muito interessante, não é? Nos tira do nosso lugar comum e da nossa ignorância estereotipada sobre os outros, né? É olhar para o outro, para pensar o outro, para enxergar o outro, para também se ver no outro. São questões aí muito interessantes. E aí, o terceiro ponto que eu queria destacar, ainda nessa questão da estrutura narrativa, é o uso de um negócio que, quando é bem usado, dá um quentinho assim no coração, não é? E que o Pepetela vai usar lindamente, que é a estratégia do discurso indireto livre. Como eu falei para vocês, o primeiro capítulo é narrado em primeira pessoa pelo Simba, o segundo capítulo é um narrador onisciente, depois o terceiro capítulo é pela Geni, depois o quarto capítulo é pela menina adolescente, depois o quinto capítulo é pelo feiticeiro que aparece. Então cada um tem o seu capítulo. Num dado momento do romance, esse narrador onisciente começa a interferir nos discursos. E é aí que entra o discurso indireto livre. Eu estou ouvindo, eu estou lendo o narrador e de repente o Simba está falando ali no meio. E de repente a Geni está falando ali no meio. E aí o leitor tem que estar atento. Em muitos momentos, essa coisa da quebra do estereótipo, em muitos momentos eu estou lendo e eu falo assim, tá bom, é a Geni que está falando isso, porque é dentro da realidade dela, das questões religiosas que ela discute, realmente ela pensa isso. Epa, né? Não pode ser a Geni que está falando isso. Gente, quem está falando isso? E aí eu preciso ler com atenção, isso é interessante, tem uma camada aqui de leitura que requer um pouco mais de cuidado, que é ir percebendo essas falas imbricadas, não é? Um no discurso do outro, esse narrador onisciente que abre espaço, não é? Para que as outras vozes apareçam e que para o pensamento de um e de outro apareça. Vou dar um exemplo, tá na página 237 na minha edição, que é a seguinte, né? Estejam atentos. Nesse momento, eles estão falando sobre o Kiboro, que é um dos sobreviventes, e ele é um autodidata, digamos, dos conhecimentos de mecânica, ele entende muito de mecânica, de motor, e aí o grupo precisa escolher um avião, eles vão ter que pilotar esse avião, e aí chamam o Kiboro para ajudar a escolher o avião, e eles vão ter que voar. E aí é o seguinte, o narrador onisciente que está contando, né? À medida que os dias passavam, e sabendo o que o aguardava, tendo de acompanhar os outros três para ajudar a escolher o avião, o apetite de Kiboro ia desaparecendo e até mesmo as suas tentativas de seduzir Isis empalideciam. Como se o medo atávico me tolhesse todas as necessidades corporais. Mas eu não estava descrevendo o Kiboro? Como é que isso me tolhesse? Me tolhesse a mim. Então o narrador e o Kiboro, né, os discursos se tornaram um só. Então o narrador, nós leitores precisamos estar atentos aí a esse uso do discurso indireto livre que é feito lindamente pelo Pepetela neste romance. O último item que eu gostaria de destacar e que me pareceu assim, uma das coisas mais legais, como eu falei antes, a questão das perguntas, né? Mas aí eu queria especificar 3 perguntas que os personagens fazem o tempo todo. Primeira pergunta, claro que todo mundo se pergunta o que aconteceu. O que aconteceu? Tipo, foi uma pandemia mundial que matou as pessoas e só sobramos nós? Foram os alienígenas que invadiram? Foi uma guerra nuclear, uma guerra atômica? O que foi que aconteceu, né? Foi o arrebatamento religioso que levou as pessoas e nós ficamos aqui para trás? E o tempo todo eles se perguntam o que aconteceu? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta.
Por que nós? É claro que cada um deles se pergunta. O Simba, quando chega em casa, ele se pergunta por que eu sobrevivi e não a minha esposa? E não a minha filha, que era jovem, que tinha uma vida inteira pela frente, não é? A menina, a mesma coisa, ela se pergunta por que eu e não os meus pais, não é? Então, cada um deles se pergunta. A Geni pergunta por que eu sobrevivi e não o líder da nossa igreja, da nossa religião? Por que fui eu e não ele? O tempo todo eles se perguntam por que eu, né? O que eu tenho de melhor ou de pior que me fez estar nessa situação, né? E aí uma outra pergunta que é: como é que nós vamos recomeçar? Como será o dia de amanhã? O que será de nós daqui para frente? O que será o mundo daqui para frente? Porque eles estão atravessando um momento de crise, uma crise terrível. E o que vem depois da crise? Não é? E aí essas perguntas nos levam àquelas 3 perguntas clássicas da filosofia, não é? De onde viemos? Quem somos nós? Por que nós? E para onde vamos? Como é que vamos recomeçar? Então percebam que a gente tem essa camada também de debate, de questões filosóficas sobre a humanidade. Não é só sobre essas pessoas, é sobre todos nós, é sobre a humanidade. E aí não tem como a gente não pensar, eles pensam e eles nos ajudam a pensar no como é que nós chegamos aqui, não é? Porque a pergunta para eles é: o que aconteceu? E aí, para tentar responder esse o que aconteceu, eles se perguntam como que nós, como humanidade, chegamos aqui? Qual foi o nosso processo como humanidade para chegarmos até aqui? E assim, nós estamos vivendo um momento de pensar isso, não é? Nós, como humanidade, estamos num momento de crise terrível. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que nós construímos este mundo de miséria, este mundo de doença, esse mundo onde não tem leito no hospital, esse mundo onde um desgovernante descumpre as orientações da Organização Mundial da Saúde para evitar uma pandemia? Como é que nós chegamos nisso? Nas milhares de pessoas que moram na rua, como é que a gente chegou nisso como humanidade? Porque deu muito errado, né? Deu muito errado. E aí quando a gente se pergunta como é que nós chegamos aqui, a gente precisa perguntar: como é que vai ser daqui para frente? Porque no livro, os personagens se perguntam o tempo todo: como é que nós vamos reconstruir a humanidade? Reconstruir é construir de novo. Mas assim, já tinha dado errado. Nós vamos construir errado de novo? Ou nós vamos construir uma humanidade nova? Como é que eles vão sair dessa crise? E aí a pergunta é pra gente: nós vamos sair dessa crise como? Igual a gente entrou? Porque já deu errado. A gente vai sair pior, mais ignorante do que a gente entrou? Ou a gente vai tentar construir, né, entender como sociedade, como seres humanos, em todos os muitos pontos nos quais nós falhamos, para pensar que daqui para frente a gente tem que construir uma coisa nova. Então acho que o livro desperta muitas questões para as quais a gente precisa pensar, muitas questões históricas. O livro joga muito na nossa cara assim, a nossa ignorância sobre a África, sobre o continente africano, sobre as muitas culturas, as muitas línguas, as muitas formas de se expressar. E a gente não sabe nada disso, né? Como humanidade, a gente escolhe o quê? Vai continuar escolhendo a ignorância? Não vamos saber? Né? Então, é uma chance também da gente se abrir para outros universos, para outras perspectivas, para outras possibilidades com mais esperança, né? Eu espero. Bom, desejo que vocês tenham ficado com vontade de ler o livro, com vontade de conhecer a obra do Pepe Tela, que é uma obra incrível. Todos os livros dele valem muito a pena. Curtam o vídeo, compartilhem aí nas suas redes sociais. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, clica aqui do lado, aproveita para se inscrever e eu vejo vocês nas próximas leituras.